Quero saudar todos vocês que estão conectados conosco, eles que começaram no início da live, entraram no meio, estão agora entrando agora. Sejam bem-vindos, todos bem-vindos. Amém. Crie expectativa para o que Deus vai falar com você nessa noite. Receba a poderosa palavra de Deus nessa noite com mansidão, que ela é poderosa para restaurar a nossa alma. Amém? Glória a Deus. Eu estou vendo ali Fonte Graco Cardoso. Quero dar paz para a igreja de Graco Cardoso. Está com alguns problemas técnicos. Acho que é a primeira vez que estão online Amém. conosco. É a primeira vez, eu acho. Você que está aí, manda um beijo para os irmãos de Graco. Aleluias. Bem-vindo, igreja de Graco. Aleluias. Queridos, nessa noite quero compartilhar com você, ministrar a palavra em Filipenses capítulo 2, versículo 12. Nós vamos falar sobre a obediência, a chave do crescimento. Obediência, a chave do crescimento. Aleluia. Queridos, nós como igreja, como filhos e filhas de Deus, nós precisamos crescer. Assim como você que é pai e mãe e teve um filho, uma filha, e ele quando nasce um bebê, né, um recém-nascido, mas o pai e a mãe espera que o seu filho cresça, se desenvolva, não fique para sempre, eternamente como um recém-nascido. Há uma expectativa dos pais de que aquela criança ela vá crescendo, vá se desenvolvendo e chegue à maturidade, chegue a uma estatura de desenvolvimento, né? De um adulto, né? Que desenvolva, chega à maturidade. Assim também Deus espera de nós que cresçamos, amados. Deus espera que seus filhos cresçam, se desenvolvam e avancem, cheguem ao nível de maturidade. A Bíblia diz que todos nós precisamos chegar à estatura completa de Cristo. Essa é a nossa estatura. Ele espera que nós cresçamos em um caminho para o crescimento, um caminho para a maturidade cristã. É a obediência. E nós vamos ler esse texto em Filipenses capítulo 2, versículo 12. Versículo por versículo nós vamos ler. Amém? Amém. Filipenses capítulo 2, verso 12. Diz assim: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. Amém. Primeiro, amados, a Bíblia fala que, olha, Paulo falando para os crentes de Filipos, olha, vocês têm obedecido a mim, têm obedecido não somente na presença para me agradar, mas também na minha ausência. Então, amados, a obediência é necessário. Não existe crescimento se o crente não obedece, não se sujeita. Não há como crescer. Não há nenhuma associação entre crescimento e obediência estão associados. Se você não obedece, não há como você crescer em Deus. Não há como você avançar, não há como você entrar em outra fase, não há como você entrar em outra estação, não há como você aumentar seu entendimento e conhecer os planos de Deus para a sua vida, porque a obediência é um requisito essencial e vital para que o crente possa crescer, amados. Sem obediência, sem obediência o crescimento é ilusório. Sem obediência, não pense que crente nenhum cresce. Sem obediência a igreja não cresce. Sem obediência eu e você não crescemos. Então coloque isso no seu coração e na sua mente. Eu preciso obedecer para crescer. Amém. Obedecer é necessário para o crescimento espiritual. Obedecer é uma chave para o nosso crescimento em Deus. Obedecer a palavra, obedecer o Espírito e as instruções essenciais para que você avance, para que você corra mais rápido a sua carreira, para que você alcance níveis maiores de conhecimento, de intimidade, de manifestação de Deus na sua vida. Amém. Então, amados, é importante. Eu queria ler um versículo lá em Romanos 5,19, depois vamos voltar para Filipenses 2,12, que fala que Jesus, veja só, o que a obediência gera, o que a obediência gerou.
Vamos lá, é Romanos 5,19. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só muitos se tornarão justos. Veja só, pela obediência de um só, houve uma geração, foi gerada a igreja dos justos. Amém. Amados, pela desobediência de Adão, de um só, muitos se tornaram, caíram, muitos saíram da presença de Deus, muitos perderam. Diz a palavra de Deus que todos pecaram e foram destituídos da glória. Pela desobediência o homem mudou de natureza, ele era filho de Deus, se tornou filho do diabo. Pela desobediência de um só, todos se tornaram pecadores e com pecado a morte. Pela desobediência, o homem, a humanidade perdeu a glória, foi destituído da presença de Deus. Mas pelo um só ato de obediência, pela obediência de um só, e fala de Jesus Cristo, a Bíblia diz o quê? Pela obediência dele, muitos se tornarão justos. Justiça de Deus, você se tornou justo, nós nos tornamos uma nova criatura, nós somos a geração da igreja dos justificados pela obediência de um só. Amém. Jesus obedeceu e o impacto da obediência afetou pessoas, amados. Amém. Afetou vidas. Sabia que a sua obediência Amém. pode afetar vidas, pode Amém. afetar pessoas, amados. Amém. Sabia? A sua obediência a Deus pode afetar a seu exemplo de vida aos seus filhos. Seus filhos podem ser afetados, seus netos serão afetados pela Amém. sua obediência. A Bíblia diz que Jesus foi obediente e muitos se tornaram justos. Pelo contrário, por outro lado também, a desobediência de um homem que foi Adão gerou, muitos se tornaram pecadores. Aleluia. Então, amados, obedecer é importante. Obedecer é vital na vida do crente. Amém. Sem obediência não há crescimento. É uma ilusão crescer sem obedecer. Não há associação entre... não há... como se só existe associação com crescimento através da obediência. E pela Amém. obediência de um só, muitos se tornaram justos. Aleluia. Aleluia. Isaías capítulo 1, versículo 19, amados. Existe outro versículo chave a respeito de obedecer a Deus. O que diz a palavra em Isaías 1, 19? Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. A Bíblia diz assim, se você quiser, é uma decisão sua. Obedecer é uma questão de decisão. Deus não obriga você a fazer nada. Você tem que escolher obedecer. Você tem que escolher andar pelo caminho da obediência. Amém. Você escolhe se submeter. Você escolhe se sujeitar a Deus, amados. É uma escolha com Deus, você que vai decidir, amém? A Bíblia diz, se você quiser me ouvir, se você quiser me obedecer, se você quiser me escutar, quiser se sujeitar às minhas direções, Amém. a Bíblia diz o quê? Comereis o melhor do céu, comereis o quê? O melhor desta terra, ou seja, você vai desfrutar o melhor que existe na terra, não quando você morrer, não quando você chegar no céu. A Bíblia diz que na obediência libera-se uma bênção de prosperidade. Amém? Amém. Quantas pessoas estão sofrendo porque não obedecem a Deus, porque não pararam para ouvir a Deus? A Bíblia diz, se você quiser me ouvir, comereis o melhor desta terra. Amém. Nós usamos muito esse versículo para prosperidade e é realmente um versículo que nos esclarece que quando nós obedecemos a Deus, nós somos prósperos. O caminho para a obediência é o caminho para... Quando nós obedecemos, nós nos tornamos prósperos. Mas a Bíblia também diz, comereis o melhor dessa terra em todos os sentidos, em todas as áreas da nossa vida, mas você vai desfrutar do melhor dessa terra. Quando você decide, é você que decide, não é Deus que vai fazer isso por você, é você que decide obedecer, decide sujeitá-lo, amém? Sujeitar-se a Deus e a sua palavra. Aleluia. Aleluia. Amados, é tão importante isso que alguns irmãos, quando explicam sobre obediência, eles falam assim, e eu acho interessante lembrar que o ABC do crente é, na verdade, obedecer.
Toda criança, ela precisa aprender o ABC, né? Para poder se desenvolver, crescer, alcançar lugares, aprender a ler. Ela tem que aprender o ABC primeiro. O nosso ABC, o nosso básico é obedecer. E como o Genival falou, todo crescimento está associado à obediência. Quando a gente sabe muito da palavra, mas não pratica a palavra, quando você sabe o que tem que fazer, mas não faz, não existe crescimento, existe inchaço. Exatamente. Já viu quando a pessoa está inchada porque tem uma coisa errada, está doente? Ela cresce, mas não é um crescimento saudável, é um inchaço. Isso mesmo. A gente olha e vê que tem uma coisa errada ali. Tem muito conhecimento, sabe muito versículo da Bíblia, mas não tem obediência à palavra de Deus. Sabe o que tem que fazer, mas não faz o que tem que ser feito. Quando a gente está assim, a gente fica doente, a gente desenvolve um inchaço na nossa vida espiritual. Só está inchado, mas não cresce. Todo crescimento real, ele está ligado à sujeição, à submissão, à obediência à palavra de Deus. Quando você sabe o que tem que fazer, você tem que fazer. Tem que perdoar. Sabe que precisa perdoar? Perdoe. Sabe que precisa amar? Ame. Sabe que precisa, amados, Deus tem te falado alguma coisa, o Espírito tem trazido instruções. Seja rápido para obedecer às instruções de Deus na sua vida. Genival ministrando aqui, eu me lembrei do apóstolo Pedro na prisão, a igreja intercedendo por ele. A Bíblia diz que Deus manda o anjo para tirar ele da prisão, mas o anjo não sai arrastando ele. O anjo diz: levanta-se depressa e vamos. E o Pedro teve que se levantar, e o anjo diz: depressa, porque quando a gente vai receber instruções de Deus, a gente tem que ser rápido em obedecer. E ele teve que sair com os pezinhos dele da prisão, amados. Assim também é a nossa vida. A palavra de Deus vem para nos libertar, a palavra de Deus vem para nos abençoar, mas nós precisamos, como a Bíblia diz, querer estar disposto. E ouvir, que é o sentido de obedecer a palavra. Estar disposto a obedecer exige de nós uma disponibilidade, um compromisso de fazer alguma coisa. E então nós vamos desfrutar da libertação, dos milagres, da provisão, do que Deus tem pra gente nessa terra. Aleluia. E eu acho tremendo aqui, amor, porque é o melhor de Deus nessa terra. É o melhor de Deus nessa terra. Tem gente que quer escolher, quer ser dono do nariz, quer dizer o que é melhor para a sua vida. Deus sabe o que é melhor para você e está na palavra, amados. As instruções de Deus, a vontade de Deus é boa, ela é agradável e é perfeita. E a gente tem que estar disposto a isso, a dizer: Senhor, o Senhor que sabe o que é bom para mim, eu quero o que o Senhor quer para mim, eu vou te obedecer. Aleluia. Como Nessa falou, seja rápido em obedecer, não fique demorando, não fique dando justificativa, seja rápido. Porque, amados, o rebelde e o desobediente, ele é o pior inimigo de si mesmo. Ele se torna o pior inimigo de si mesmo. Amado, muitas vezes as pessoas culpam o diabo. E o diabo realmente tem feito muita miséria. Ele vem matar, roubar e destruir. Mas tem gente que ajuda o diabo no trabalho dele. Quando dá lugar a ele, amados. O desobediente, o rebelde, ele se torna o pior inimigo de si mesmo, amados. Porque traz sobre ele destruição, traz sobre ele, como se diz, falta de conhecimento diante de Deus. Olha o 20, amor. O 20 diz o quê? 19 diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Sim. Mas, se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada. Amados, o desobediente, ele sempre vai perder. O desobediente sempre perde, amados. A obediência sempre faz você prosperar e desfrutar o melhor de Deus nessa terra. Amém. Mas a desobediência tira de você de aproveitar, tira de você de aproveitar o que Deus tem para você nessa terra. Amém. Você fica privado do melhor de Deus dessa terra pela desobediência. Mas por outro lado, quando eu obedeço a Deus, eu crio condições para que o melhor de Deus se manifeste em nossa vida. Amém. E eu quero dizer uma coisa, amados. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Muitas vezes obedecer não vai ser tão fácil. Muitas vezes obedecer vai exigir sacrifício da sua parte,
sua carne, do seu bem-estar, vai tirar você da sua zona de conforto, vai tirar você do lugar que você está agradável, às vezes obedecer aquilo o que você gostaria de não fazer. Muitas vezes eu não queria fazer aquilo, eu não queria passar por aquilo, eu não queria fazer daquele jeito, mas se Deus está orientando, é bom, perfeito e agradável. Pode ser que num momento você veja uma dificuldade, uma situação pode ser complicado naquele momento, mas você vai ter frutos, amados, amém? Porque, amados, olha, numa colheita, toda na semeadura, quando a gente planta, no momento do plantar é um momento difícil, é duro, o plantar é duro, mas a colheita é trabalhoso, mas a colheita é doce, amados, amém? É recompensante, traz recompensa para você. Ou seja, obedecer muitas vezes vai ser dureza. Amém? Às vezes obedecer a Deus será dureza. Você vai rejeitar, vai renunciar, vai se sacrificar, vai dizer não à sua carne, vai dizer não, Senhor, ao seu ego, vai dizer não ao que a sua alma, e você vai se sujeitar a Deus. Mas lembre-se que você vai ter uma colheita abundante na sua vida. Amém. Aleluia! Versículo de 2 Filipenses 2 fala sobre o querer e efetuar de Deus. Filipenses capítulo 2, verso 13 diz assim: porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Amém. Veja só, o querer e o realizar, o querer efetuar. Amado, você pode até chorar. Você pode ser uma pessoa chorona diante de Deus. Pode abrir um berreiro, chorar diante de Deus. Mas se você não obedece, se você é uma pessoa rebelde, você não é uma pessoa obediente, não adianta chorar, não adianta abrir o berreiro diante de Deus, porque se a gente desobedece, nós não vamos desfrutar o querer e operar de Deus na nossa vida, mas o seu querer, porque Deus é que efetua em nós tanto querer como realizar. Ele realiza em nós. Mas para a gente ver as obras de Deus, as manifestações de Deus na nossa vida, nós precisamos ser obedientes, amados. Nós precisamos ter um coração sujeito. Nós precisamos ter um coração submisso à vontade de Deus e à sua palavra. Sem obediência, sem submissão, nós não vamos ver o querer de Deus e o efetuar, ou seja, o operar de Deus em nossas vidas. Quantas crentes dizem assim: eu não vejo Deus operando, eu só vejo testemunho de A, Deus fazendo na vida de A, de B. E eu pergunto, você tem se sujeitado a Ele? Você tem sido obediente a Ele? Porque Deus quer fazer infinitamente mais do que Ele pensa, ou o que você pensa, ou o que você imagina, mas do que você pensa, ou você pede ou imagina, porque Deus quer abençoar, Deus quer realmente lhe acumular de bênção. Mas há uma barreira, existe às vezes uma barreira para que Deus opere, há uma dificuldade para que Deus opere. O problema não está em Deus, está no outro lado, está na gente que não obedece. Quando nós obedecemos, sujeitamos a Deus, nós desfrutamos seu querer. Aleluia. Aleluia. Porque o querer de Deus, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Quando eu obedeço, eu experimento o seu querer, a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável, e experimento o seu efetuar, o seu agir. Aleluia. Amém. Diga, o querer de Deus e o efetuar de Deus. Eu desfruto quando eu obedeço. Eu desfruto quando eu obedeço. Então você desfruta a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, e a obra, as manifestações de Deus na sua vida. Ele opera em nós tanto querer, tanto seu efetuar. Amado, se não mantermos nosso coração na obediência, se você não for obediente, você vai perder tudo. Você é privado do melhor de Deus nessa terra. Tem um caso lá em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. 1 Samuel 15, 22 e 23. Nós conhecemos a história do rei Saul. Veja só, Deus deu uma ordem para ele: faça isso, isso, isso. Saul fez só 80%.
Deus quer quer 100% da sua obediência, amados. Amém. E veja só, porque ele não obedeceu a Deus, ele não seguiu, não obedeceu às ordens claras que Deus havia dado para ele. Veja qual foi a sentença pronunciada para ele. Porém Samuel disse a Saul: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça à sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Veja, é melhor obedecer do que sacrificar. É melhor obedecer do que holocausto. Deus, ele quer que os seus filhos e filhas sejam sujeitos a eles e obedientes à sua palavra, amados. Versículo seguinte, veja o que a Bíblia diz. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Veja só, tem muitos crentes que não têm santos dentro de casa. Tem muitos crentes que não têm imagem de como se diz, de Maria ou de outros santos, né, dentro de casa. Mas tem um coração obstinado, tem um coração rebelde, tem um coração insubmisso, tem um coração desobediente. E a Bíblia diz que a rebelião, quando nós somos desobedientes, nós estamos em rebeldia contra Deus. A Bíblia diz que a desobediência ou a rebelião é como pecado de feitiçaria, é como idolatria. É como que idolatria? É quando você adora a outra imagem, outra coisa acima de Deus. Quando alguém adora outra coisa acima de Deus. O que a pessoa, quando a desobediência, está adorando a quem? Adorando a sua própria vontade. Adorando o seu próprio querer. É como pecado de feitiçaria. Tem muitos crentes que não vai mais para o terreiro, não vai mais para a macumba, não faz mais despacho, mas por causa da desobediência vive como se fosse como se diz, em desobediência direta contra Deus. E a Bíblia diz que a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Então, a rebelião é como um pecado de feitiçaria, e a obstinação, ou seja, a cabeça dura. A pessoa é cabeça dura, é como se fosse um idólatra. Porque ela primeiro ela quer fazer sua própria vontade, seu próprio querer. Então, uma advertência aqui, amados. E a Bíblia diz que Saul perdeu o seu reino a partir daquele momento. Ele perdeu o seu reinado, ele perdeu o governo, a autoridade sobre Israel, no momento que ele desobedeceu a Deus. Porque, amados, quando o desobediente, ele sempre tem a perder. Ele não desfruta do melhor de Deus nessa terra. Aleluia. Eu queria falar algo aqui que me tocou nesse texto. A Bíblia diz: o Senhor tem tanto prazer na obediência à sua palavra. Verdade. A Bíblia diz assim: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que obedeça a sua palavra. Amados, Deus tem prazer quando a gente obedece a palavra dele. Deus se alegra, a gente alegra o coração de Deus, a gente dá prazer a Deus, ele fica satisfeito, feliz. Como ele disse sobre Jesus, que Jesus lhe agradava, Jesus dava alegria. Era um filho obediente, você também é filho, você também é filha de Deus. Amém. E quando a gente nega a nossa carne, quando a gente nega a nossa própria vontade para obedecer a Deus, Deus se alegra, Deus tem prazer em nossa vida. E se você ama o Senhor, você quer agradá-lo. Todo aquele que ama o Senhor quer agradá-lo. Então, quando você ficar dividido carne, e isso em coisas do dia a dia, quando o Espírito Santo mandar você calar a sua boca e parar de falar bobagem, parar de praguejar, parar de murmurar, quando o Espírito Santo mandar você perdoar, quando o Espírito Santo mandar você servir alguém, ajudar quando a pessoa não merece, quando o Espírito Santo mandar você estender a mão, quando o Espírito Santo te der direções sobre a sua vida, amados, e o seu eu, a sua carne não quiser fazer porque incomoda, porque tira a gente da nossa zona de conforto, lembre-se que o seu Pai tem muito prazer na sua obediência. Ele se agrada, ele
tem prazer na nossa obediência. Aleluia, que coisa linda, que nossa obediência toca o coração de Deus, alegra o coração de Deus. E outra coisa que eu quero tocar rapidinho aqui é que só se reina quando a gente está sujeito a Deus. Amém. A Bíblia diz que aquele que se sujeita debaixo da poderosa mão de Deus, esse que é exaltado. Ninguém reina, amados, em vida. Ninguém reina contra o pecado, nem reina contra o diabo, nem tem força para resistir a Satanás, amados. Se você anda em desobediência, se o coração da gente tiver em obstinação, em teimosia diante de Deus, sem se sujeitar à vontade dele, resistindo às instruções, a gente precisa ser rendido às instruções dele para reinar nessa terra, ter autoridade. Aleluias. Queridos, a obediência é necessária para a nossa vida de crescimento. Lá em Filipenses 2, versículo 13, eu estava aqui vendo essa passagem aqui. Filipenses 2, 3, quer que eu leia? Antes do 2, 13, vai lá em Hebreus 10, versículo 8. A gente está falando sobre sacrifício e holocausto. Veja só lá em Hebreus 10, 8. Hebreus 10, 8. Leia do versículo 7. 7? Então vamos lá, queridos. Hebreus 10, verso 7. Então eu disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. 8. Depois de dizer como acima, sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocausto e oblações pelo pecado, nem com isto te deleitastes, coisas que se oferecem segundo a lei. Então acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Queridos, Jesus, ele saiu de uma posição de conforto que ele estava. A Bíblia diz que Jesus estava no céu, reinando, ele é Deus, ele reinava eternamente. Mas Deus perguntou: a quem enviarei? A quem será? Quem vai tomá-lo? Quem irá em mim? Ele apresenta, dizer: eu vou, eis-me aqui, para fazer, ó Deus, a tua vontade. E a vontade de Deus prevaleceu na vida de Jesus. Nós, como crentes, como filhos de Deus, a vontade de Deus tem que prevalecer na nossa vida. Amém. Através da nossa obediência, amados. Amém. Lá em Hebreus 5:8, já que está aqui em Hebreus 5:8. Hebreus 5:8. A Bíblia diz que Jesus aprendeu a obediência. Veja só. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Veja só, Jesus sendo filho, ele aprendeu a obediência. Então, a obediência pode ser aprendida, amados. Amém. Tem gente que tem cabeça dura, tem gente que é rebelde, tem pessoas que é difícil de dar a volta, tem pessoas que têm um coração obstinado, mas não há, como se diz, há solução para você. Amém. Porque há condição de você aprender a ser obediente, a se sujeitar. Jesus, sendo filho, ele aprendeu a se sujeitar. Não que ele era desobediente, não. Mas como Deus, ele como se diz, na posição, ele não precisava obedecer. Mas quando ele se fez carne e se tornou um filho de Deus, toma um corpo humano e se torna um homem ungido pelo Espírito Santo, sujeito a Deus, ele começa a obedecer a Deus. Ele diz assim: uma comida eu tenho que fazer, uma comida eu tenho que comer, é fazer a vontade daquele que me enviou. Amém. Então, amados, veja só, Jesus se sujeitou, aprendeu a obedecer. Então nós precisamos a Deus, amados, se sujeitando a Ele e a sua vontade. A Bíblia diz pelo aquilo que Ele sofreu. Muitas vezes a obediência, como eu falei para você, vai nos tirar da zona de conforto. Jesus sofreu, ele orou: Senhor, passa de mim esse cálice, mas não será feita a minha vontade, mas a tua vontade. Isso é que é se sujeitar a Deus, amados. Né? Não
Senhor, olha, eu sei, eu tenho a minha vontade, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Amém. Todos nós temos vontade, amados. Todos nós entendemos, nós queremos, temos gosto, vontades. Todos nós temos, não é verdade? Essa é a verdadeira cruz, irmãos. Tem gente que achando que a cruz é o marido. Não, a cruz, minha cruz é meu marido. Sua cruz não é o seu marido. A sua cruz não é a sua esposa. A sua cruz não são os seus filhos. A sua cruz é você se sujeitar à vontade de Deus para a sua vida e obedecer, mesmo quando vai doer alguma coisa, quando vai ser doloroso de alguma forma, produzir algum... A nossa cruz não tem a ver com os nossos pecados, porque os nossos Jesus já pagou na cruz do Calvário. Ele morreu pelos nossos pecados. A gente não paga pecado, nem faz penitência nessa terra. Qual é a cruz que a gente carrega? É quando a gente toma conhecimento de qual é a vontade de Deus para nós e a gente se sujeita, a gente obedece a essa vontade. Essa é a verdadeira cruz que a Bíblia fala, a nossa cruz. A Bíblia diz que Jesus, como filho, aprendeu a obedecer pelo que ele sofreu. Muitas vezes nós vamos sair da zona do conforto. Quando decidimos obedecer, muitas vezes vai ser contra a nossa vontade, vai nos tirar da zona de conforto, vai nos levar para uma área que a gente não vai ficar muito confortável, mas pode ter certeza, é ali o lugar da obediência e o lugar do crescimento. Jesus aprendeu, ele passou pela cruz, a cruz não era uma coisa boa, a morte ele não era coisa boa, e o sofrimento que ele sofreu, as chicotadas, o cravo, tudo que ele passou ali era fazia parte da obediência, mas havia um propósito de obediência ali e ele obedeceu. Muitas vezes Deus vai nos tirar da zona de conforto para nós. E amados, muitas vezes o crescimento gera dores. Amém? Sabia? Às vezes existe uma coisa chamada dores de crescimento. Eu estava falando às vezes quando uma criança está crescendo, geralmente um adolescente, às vezes ele sente dor no músculo, por causa nas pernas, porque está crescendo. Muitas vezes, amados, crescer vai nos gerar alguns incômodos, vai nos gerar alguns, como se diz, vai nos tirar da zona do conforto, né? Imagine, uma criança, você que é mãe, já teve uma criança, é mãe, e seu filho quando nasceu era um nenenzinho, e você alimentava ele, vestia ele, levava ele no braço, dava banho nele, e aí ele vai crescendo, né? Vai crescendo, e vai chegar uma hora que ele vai precisar andar com seus próprios pés. Imagine você, uma mãe carregando uma criança de 9, 10 anos no colo o tempo todo, como carrega um bebê. Isso não existe, amado. Então a criança... coisa errada. A criança vai ter que agora comer sozinha, andar sozinha. E muitas vezes tem muitos crentes assim, crentes nanicos, crentes anãos. Por quê? Porque não obedece, não está sujeito a Deus, não quer se sujeitar a Deus, quer fazer o que está na sua cabecinha, quer fazer o que acha, o que pensa. E aí, amados, o que eu acho, que eu penso, não vai lhe trazer crescimento. O que vai lhe trazer crescimento é o que a palavra de Deus diz a seu respeito, fala a seu respeito. Mas tem gente que não quer ouvir ninguém. Às vezes fica até chateado quando alguém fala para ela o que de Deus. Olha, a palavra de Deus só fica chateada. Porque ouviu a verdade da palavra, mas são essas verdades que você precisa ouvir e obedecer para você crescer, mas é o único jeito para quebrar o processo de falta de crescimento na sua vida, de meninice na sua vida, de falta de crescimento, de falta de resultado. Só a única forma de quebrar o processo de falta de resultado, de falta de crescimento na vida do crente é quando ele obedece. Ele se sujeita a Deus. Enquanto ele não se sujeita a Deus, que quer seguir o que está na sua cabeça, o que
pensa que é assim, é porque me disseram que é assim, é porque é desse jeito. Amados, a gente não cresce, porque o crescimento está ligado à obediência. É uma associação que não tem como realidade, amados. Amém. Só crescemos quando obedecemos. Diga assim, eu só cresço quando eu obedeço. Quando eu obedeço. Exatamente. Fica estagnado. Exatamente. Fica estagnado, fica parado, fica, como se diz, paralisado. E ainda mais vou dizer, olha, muitos assim que vida cristã é comandada porque a vida cristã muitas vezes como você quando você não cresce, você vai cair. Você não fica parado só na escada, não, você regride. Você regride quando desobedecemos, a gente fica parado por um momento, mas depois, olha, vai perdendo e vai cair. Porque a gente vai, como se diz, retrocedendo quando nós não obedecemos. Então, amados, é necessário obedecer. Amém. Tem uma passagem lá em Gênesis 21, versículo 8, que eu acho tremenda. É sobre Abraão e Isaac. É uma passagem que ninguém já pregou, eu nunca vi ninguém pregando nesse versículo. Mas nessa noite eu quero trazer essa palavra para a sua vida. Veja só o que diz a palavra de Deus. Isaac cresceu. Oh, glória! E foi desmamado. Amém. E o que aconteceu? Neste dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Amados, Deus quer dar uma grande festa. Deus se alegra quando os crentes crescem. Aleluia. Deixa de ser desmamado, deixa de ser criança. Porque eles aprenderam, eles cresceram, e para crescer eles se tornaram obedientes. A Bíblia diz que Abraão deu uma festa no dia que Isaac foi desmamado. Graças a Deus, o menino desmamou. Não é mais uma criança, agora já não é mais um bebê, agora já é um rapaz. Vamos dar uma festa. Aleluia. Vamos nos alegrar, porque a fase da mama, a fase da amamentação terminou, entrou-se uma nova fase em que agora a criança vai se desenvolver, vai entrar em uma nova fase, num novo estágio, e Deus quer dar uma festa na sua vida. Amém. Quando você sair dessa fase de amamentação. E quando é que eu sou bebê, amados? Quando a pessoa anda na carne, quando a divisão, quando a inveja, quando a falta de perdão, quando anda segundo a carne, quando anda segundo os frutos da carne, quando os crentes não querem se sujeitar a Deus, quando há egoísmo, quando, como se diz, a inveja, quando depende da fé de outra pessoa, depende dos outros, né, para crescer, para ir para a igreja, quando é um crente melindroso, sabe qual é o meu? Se falar qualquer coisa para ele, olhou errado, olhou feio, falou alguma coisa, não vou mais para a igreja. Olha, eu não quero, não falo mais com aquele irmão. Fica melindroso, cheio de milindres, e não me toque. Amados, isso é criancice, isso é meninice. Precisamos ser desmamados, sair dessa fase e entrar na nova fase. Amém. E Deus vai se alegrar com o seu crescimento. Amém. Porque você aprendeu a obedecer. Porque você só chega na próxima fase. Amém. Quando você obedece. Aleluia. Mas pastor, mas Deus não poderia me levar para sem obedecer? Não. Sabe por quê? Porque você não teria condições de suportar nessa nova fase se você não tiver estrutura levantadas dentro de você. Deixa eu dar um exemplo. Olha, veja só, minha filha, a gente, ela quando era pequena, a gente não deixava ela comer com faca. Porque uma faca afiada, porque criança a gente não usava, não dava para ela faca, né? A gente cortava as coisinhas e ela comia, porque era bebê. Mas chegou uma hora que ela já podia, a gente foi ensinando, e ela podia usar. Outra coisa, à medida que nós vamos crescendo, nós vamos aumentando a nossa responsabilidade e as nossas capacidades. Então, se você passar de uma fase para outra, você não tem estrutura para aguentar. E Deus não leva você para uma outra fase se você não deu primeiro. Se você não passou primeiro para o
escola, né? Tem aquela a primeira série, a segunda série, a terceira, a quarta e a quinta série. Deus não pega você, um bebê, e joga lá na universidade. Não, mas não é desse jeito não. Você é construído o crescimento. É um processo de desenvolvimento. É um processo de crescimento, amado. À medida que eu obedeço, eu cresço. À medida que eu vou obedecendo, eu vou crescendo. À medida que eu vou obedecendo, eu vou crescendo. Estruturas são geradas dentro de mim. Amém. Estruturas são geradas dentro de mim. Eu vou crescendo, vou ficando mais forte. Eu começo agora a não mais só engatinhar. Eu começo agora a andar. Agora eu não só ando. Agora eu já começo a correr. Eu já começo a pular. Eu já começo a fazer coisas que eu não fazia antes. Estruturas estão sendo geradas dentro de mim. Por quê? Porque eu aprendi a obedecer. Eu me sujeitei. Amado, se você não se sujeita às coisas pequenas, não pense que Deus vai... Ah, não, quando Deus fazer... Se Deus fizer falar isso, eu vou fazer. Você não vai obedecer às coisas grandes, amados. É questão de lógica. Se a pessoa não é fiel no pouco, como é que vai ser fiel no muito? Se eu não obedeço pouco agora, como é que você vai obedecer ao muito? Se eu não obedeço para dizimar 10 reais, como eu vou obedecer para dizimar 1 milhão? Não, amados. Não, se eu não sujeito a Deus no pouco, como eu vou me sujeitar a Deus no muito? Nós precisamos sujeitar a Deus e obedecer a Deus nas coisas pequenas, amados. Amém. E à medida que vamos obedecendo, estruturas são geradas dentro de nós. Estrutura que nos leva ao crescimento, que nos fortalece. E aí nós temos condições a passar de uma fase e entrar em outro nível, em uma outra estação. E Deus se alegra quando nós crescemos e nos desenvolvemos nele. Amém. Aleluia. Amém. Aleluia. Eu, como mãe, né, que já amamentei, eu acho muito engraçado esse versículo. E acho que as mães que amamentaram vão entender, porque a criança, quando está mamando, ela fica ali sugando o tempo todo. Mas quando a gente cresce, a gente não só suga, a gente dá, a gente ajuda, a gente serve outras pessoas. A gente é bênção para outras vidas também. Então eu acho interessante que o bebê, ele precisa de outros para tudo, para dar a caquinha, para alimentar, para ajudar a caminhar. Mas quando a gente cresce, a gente mesmo limpa a nossa caca, a gente se resolve diante de Deus, a gente aprende a depender mais de Deus e não ficar olhando tanto os homens. Quando a gente é bebê, a gente depende muito das pessoas. Então se a pessoa falhar conosco, pronto, o mundo acabou. Mas quando você cresce, você aprende que você olha para Jesus, o autor e consumador da sua fé. Você tem a sua dependência no Senhor. Você caminha olhando para o Senhor e não para as pessoas. Você não está sugando mais de pessoas, porque você aprendeu, se desenvolveu para depender de Deus. Embora a gente sempre precise dos outros, amados. É errado quando você está, agarrado no peito de alguém, no sentido de ter que se alimentar daquela pessoa o tempo todo. Isso é no começo da nossa fé cristã. Você precisa de alguém te alimentando. Mas depois a gente tem que crescer e desenvolver o nosso relacionamento com Deus e aprender a olhar para Ele. E aprender, amados, a servir pessoas também. Quando a gente cresce, a gente serve. A gente ajuda, a gente serve para alguma coisa, a gente abençoa pessoas com a nossa vida e não só está sempre querendo receber, porque a melhor coisa é dar do que receber. Amém. Porque quando eu sou madura eu consigo dar, quando eu sou madura eu consigo abençoar, quando eu sou madura eu consigo ajudar, eu sirvo pessoas também. E eu acho aqui interessante, eu queria dar um exemplo, amados, de obediência, para a gente entender. Eu gosto de exemplos e me ocorreu um exemplo aqui. Queridos, muitas vezes a gente vem para Jesus com um monte de costume. E tudo bem isso. A gente vem cheio de costume errado. E muitas vezes a gente aprende de segurar a nossa boca, que a gente veio na cabeça para falar mesmo. Eu sou pavio curto, eu sou sincero, eu sou assim mesmo. Quem gostar de mim que goste, se não gostar, os incomodados que se mudem, e vive numa carnalidade só. E você vem para Jesus e você aprende que o Espírito Santo habita em você e que você
tem que frutificar o caráter de Deus. E aí você aprende que você tem domínio próprio, você pode se dominar. Aí você aprende que o que sai da sua boca importa, pode contaminar você. Então o Espírito Santo começa a querer que você mude sua linguagem. E aí, amados, quando o Espírito Santo começa a falar, muda a linguagem, a gente tem uma decisão, a gente tem que obedecer. A gente precisa obedecer ou ficar como a gente é mesmo na nossa meninice, na nossa estagnação sem crescimento. Mas você decide obedecer. Então, quando a carne quer se levantar, você morde a língua, você diz, não, eu vou agradar a Deus, eu não vou falar isso, eu vou mudar minha linguagem, o Espírito Santo está me ensinando, eu não vou responder, eu não vou falar palavrão. Amados, uma coisa tão simples, mas quando praticada, esse tipo de obediência te leva para outro nível. Aí o Espírito Santo vai poder te falar sobre coisas superiores, coisas maiores. Mas se ainda, amados, uma coisa tão simples como tirar o palavrão, tirar o disse-me-disse, tira da sua vida. Quando a gente ainda não foi nessa área, não mudou isso. Tirar, mas como Deus pode te levar a coisas maiores, coisas superiores, direções superiores, para coisas maiores que Ele tem para você em Deus. Então vamos apressar essa festa na nossa vida. Aleluia. Vamos apressar essa festa. Diga assim, eu vou apressar essa festa, eu quero essa festa, eu quero esse banquete. Você pode dizer para Deus, Senhor, eu quero esse banquete. Se o pai Abraão fez um banquete quando Isaac desmamou, imagina o teu pai. Amém. Que tipo de banquete vai fazer na sua vida quando você desmamar, crente? Então diga a Ele hoje, eu quero esse banquete, Pai. Aleluia. Eu vou me apressar a obedecer. Eu vou me apressar a seguir as instruções que o Senhor tem para a minha vida, porque eu quero desfrutar desse banquete. Queridos, quando você alinha seu coração em obedecer, a sua linguagem será mudada. Amém. Quando você se sujeita a Deus e a sua palavra e quer obedecer a Deus, seu coração está alinhado, a sua linguagem será mudada. Sabia? Lá a Bíblia, lá em Filipenses 2,12, lá nosso texto base, a Bíblia fala. Deixa eu abrir aqui, Filipenses 2,12. Diz assim. Eu quero falar o versículo 14. É o mesmo texto, é o mesmo contexto. Paulo fala. Fazei tudo sem murmurações nem contendas. Faz parte do crescimento. Nessa falou sobre linguagem, sobre falar, sobre dizer o que sai da sua boca. A Bíblia diz, olha, a pessoa obediente, ele sujeita a sua língua. Ele não faz as coisas murmurando, reclamando, né? Chateado, contendendo, brigando. Não é uma pessoa briguenta, não é uma pessoa murmuradora, não é uma pessoa que fica reclamando, não é uma pessoa que fica falando besteira. Sua linguagem é mudada. Amém. À medida que seu coração se alinha com a palavra de Deus. Quando você se decide no seu coração, vou obedecer a Deus, vou me sujeitar a Ele, vou obedecer a sua palavra. Nesse momento que seu coração está se alinhando com a palavra de Deus, nesta hora, pode ter certeza, à medida que você for cumprindo a palavra de Deus, sua linguagem será mudada. O seu linguajar será outro. Você vai falar de forma diferente, porque seu coração se alinhou. E amados, quando nós alinhamos nosso coração, nós apressamos coisas na nossa vida, amados. Amém. Nós crescemos 10 anos. Apressamos festas. Nós crescemos 10 anos em um ano. Amém? Amém. Quando nós ajustamos nosso coração, nós vamos subir mais rápido e mais veloz. Amém? Vamos subir mais alto e mais veloz. Amém. Vamos acelerar processos em nossa vida pela obediência. Oh, aleluia! É através da obediência que processos são acelerados na sua vida. Mas tem pessoas que não entrou ainda no que Deus tem preparado para ela, porque a pessoa não quer obedecer, não quer se sujeitar, não quer ceder ao Espírito, não quer sujeitar a voz e as direções do Espírito. Deus já falou, Deus já disse, há uma direção no seu coração, sabe que você precisa mudar nessa área, mas enquanto você não se sujeitar, coisas vão ficar paradas, coisas vão ficar estagnadas,
coisas vão ficar, como se diz, represadas, até que você decida alinhar seu coração. E eu digo que hoje é o dia de você alinhar seu coração. Amém. Hoje é o dia aceitável. Amém. Hoje é o dia de você chegar diante de Deus. Senhor, hoje eu quero ajustar a minha vida. Amém. Hoje eu quero fazer eu renovar minha aliança contigo, renovar meu pacto contigo de obediência. Eu quero me sujeitar à tua palavra e a teu espírito. O que o Senhor falar, eu vou ser rápido em fazer. Amém. Eu vou ser rápido em realizar. Amém. Eu não vou ter um coração rebelde. Eu não vou ter um coração insubmisso. Eu não quero ter um coração desobediente. Eu não quero ter um coração voltado, como se diz, à rebeldia, porque o rebelde só perde, ele não cresce, ele não prospera, amados. Amados, o lugar de obediência é o lugar de prosperidade. É verdade. Aleluia. Amados, quando Jesus disse para Pedro, olha, depois ele passar uma noite pescando sem pegar nada no barco, foi a palavra de terça-feira passada, Jesus diz assim, olha, ele já estava lavando a rede, o barco já estava na praia, e Jesus disse para ele, volta a rede. E ele diz assim, olha, Senhor, sobre a tua palavra eu lançarei as minhas redes. Ok, ou seja, eu vou obedecer. Olha, o Senhor não é pescador, o Senhor não conhece de nada aqui do mar, quem conhece o mas eu sei que, segundo a tua palavra, eu vou ter sucesso. Amados, quando você coloca a palavra de Deus em operação na sua vida, através da obediência, você está no lugar da prosperidade. Amém. Na sua vida, quer ver portas abertas, porta de shopping, sabe como é porta de shopping? À medida que você anda no caminho da desobediência, você não precisa fazer força da obediência, ela abre-se automaticamente. À medida que eu vou chegando no propósito, eu ando em direção à vontade de Deus, eu ando em direção ao propósito de Deus, à medida que eu me aproximo e ajusto meu coração para a direção, para obedecer a Deus, as portas são abertas automaticamente, amados. Você não precisa de esforço, você não precisa suar, você não precisa, como se diz, fazer muitas coisas. Às vezes, amado, você só pensa em Deus já faz. Disso. Você só pensa, Deus já responde, amado, porque você está no lugar da obediência. E nessa noite, é uma noite, amados, de ajustamento, de conserto, de alinhamento com Deus, de ajuste diante de Deus, de alinhar o coração para obedecer, para se sujeitar. Muitas vezes não vai ser fácil, ninguém disse que era fácil, amado, vida cristã. Jesus disse que tudo é possível, ele não disse que tudo era fácil, tudo é possível. Ao que crê, creia nesta palavra e será possível na sua vida. Creia nessa palavra e será possível na sua vida. Vai ser a hora que você vai querer falar, você vai querer, seu arcado vai se levantar, você vai querer fazer o que está na sua cabecinha, porque você fez desse jeito, fazia daquele jeito, mas naquele momento você diz, não vou se sujeitar a Deus, eu vou me sujeitar à palavra, e você experimentará crescimento extraordinário, uma nova estação chegando na sua vida, uma nova fase chegando na sua vida. Você vai desmamar e vai chegar, vai ter festa no céu. Tem as pessoas assim, existe aquele versículo, né? Olha, a festa no céu quando um pecador se arrepende. É verdade. Mas também a festa do céu quando um crente, um filho cresce, um filho, bebê, chorão, um filho, um bebê, um neném, ele sai do berçário, ele sai das fraldas, e ele agora começa a andar e a crescer e a agir como um filho maduro, e não um filho criança, não um filho não carnal, mas um filho espiritual em Cristo Jesus. Amém? Essa é a palavra para a sua vida nessa noite. Receba como palavra de Deus para a sua vida, palavra da salvação, porque essa palavra vai trazer salvação para a sua vida. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Que palavra abençoada. Eu não sei você, mas eu quero festa na minha vida. Amém. Eu também. Aleluia. Aleluia. Gritos de júbilo, de festa, amados. Eu quero ser obediente, eu quero ser rápida
para seguir as instruções do Senhor, para receber, amados, esse banquete. E na verdade está tudo preparado. Isso mesmo. Mas tem coisas que só quando a gente cresce a gente consegue alcançar, a gente Isso. consegue pegar. Amém. Aleluias. Ninguém vai dar, amados, um instrumento, um carro na mão de uma criança. Não dá. Uma joia na mão de uma criança, ela nem sabe, ela vai confundir, vai trocar pelo pirulito. Mas quando a gente cresce, a gente aprende, amados, a gente sabe o que é precioso e a gente pode receber coisas maiores do nosso Pai. Aleluia. Aleluia.